Mastaba, palavra proveniente do árabe e significa banco, em referência aos bancos de ladrilhos que os egípcios tinham em frente às suas casas. Como sua forma era exatamente a mesma das tumbas que estavam escavando, os trabalhadores de Petri começaram a chamar com este nome. Estas tumbas da primeira dinastia nos oferecem visualmente o aspecto de uma casa. No exterior, se conhecem os detalhes dos marcos e das portas. E no interior, toda a decoração de uma habitação, os troncos de palmeiras no teto, as aberturas para iluminação e até as tapeçarias e esteiras. Suas paredes estavam decoradas com cenas da vida diária. A câmara destinada a receber o sarcófago estava cavada em rocha viva abaixo da superestrutura retangular. Nesta câmara mortuária repousa o defunto em um sarcófago e os tesouros mais apreciados por este. As primeiras construções funerárias se encontram em Abidu e apresentam características muito rudimentares. As mastabas perfeitamente desenvolvidas correspondem à época menfita, durante as primeiras dinastias do Antigo Império, a partir de 2700 a.C. Esta construção foi evoluindo para formas mais complexas. As mastabas maiores serviam de sepultura para os nobres e as classes dirigentes. A pirâmide em degraus de Saqqara. A pirâmide em degraus é revolucionária no tamanho, forma e materiais. Foi a primeira pirâmide construída no mundo. É o primeiro prédio monumental de pedra da história. E numa altura de 62 metros do chão do deserto, era maior do que qualquer coisa já construída até então. Em torno da pirâmide, acima do solo, estão 15 hectares de santuários, despensas, altares, pátios, passagens e tumbas secundárias, cobrindo uma área do tamanho de mais de 6 quarteirões da cidade de Nova York. Construída para o faraó Djoser, a pirâmide em degraus seria a tumba de Djoser com sua morte. Mas em vida, a pirâmide em degraus era um potente símbolo do poder terreno do faraó. Construir a primeira pirâmide foi também um instrumento de unificação do Egito na primeira nação-estado da história. A pirâmide era um projeto de toda a nação. E por isso, todo o povo teve que se unir. Construir a pirâmide, na minha opinião, uniu o Egito. Fez com que todos trabalhassem para o rei. Antes da pirâmide em degraus, uma tumba de faraó era uma estrutura longa, baixa e retangular de tijolos de barro chamado de mastaba, a palavra árabe que significa banco. Essa reconstrução em computador de uma mastaba da primeira dinastia foi originalmente construída 100 anos antes do tempo de Imhotep. O sítio está sendo escavado em Saqqara, apenas 800 metros da pirâmide em degraus. Por mais de 500 anos, os reis do Egito eram enterrados debaixo de mastabas de tijolos de barro. E então veio o faraó Djoser e seu arquiteto Imhotep e mudaram a face do Egito para sempre. Como e por que eles fizeram isso?
Ajudados por 5.000 anos de erosão pela areia e o vento, os arqueólogos descobriram que no coração da pirâmide em degraus há uma série de mastabas de pedra terminadas. Os cientistas podem acompanhar os estágios de construção, porque depois de cada estágio, os trabalhadores revestiam o que eles achavam ser o prédio completo com calcário branco. A investigação dessas camadas terminadas levou os cientistas a concluir que a pirâmide em degraus evoluiu com uma série de adaptações inspiradas. Depois de cada estágio da construção, Imhotep continuava a empilhar uma mastaba de pedra em cima da outra até que o monumento dominou a paisagem. Era o maior prédio do mundo. Vamos ver como a pirâmide em degraus foi construída por Imhotep. Primeiro, tínhamos uma mastaba. A primeira mastaba construída de calcário. Ele adicionou depois 2 pequenas seções para acomodar mais 3 mastabas. Depois disso, ele fez outra extensão aqui para incluir as outras mastabas. Ele colocou mais 2 no topo e agora podemos ter a pirâmide de degraus completa. Entre todas as maravilhas do mundo antigo, as pirâmides de Gizé certamente são as que despertam mais curiosidade e fascinação. Como seu nome já diz, elas se localizam em Gizé, que é atualmente a 3ª maior cidade do Egito, e fica na margem ocidental do rio Nilo, bem próxima à cidade do Cairo, capital do país. Localizadas na necrópole de Gizé, as 3 grandes pirâmides se destacam na paisagem. Este complexo arqueológico tem diversas pirâmides, mas dentre todas, 3 delas se destacam. A pirâmide de Quéops é a mais alta, com 146 metros de altura. Já a pirâmide de Quefren é a 2ª maior, com 143 metros, enquanto a pirâmide de Miquerinos é a menor, medindo 66 metros. Estas gigantescas construções foram erguidas para servirem de lugar de descanso eterno para os restos mortais dos grandes faraós do Egito Antigo. A construção das pirâmides foi realizada em aproximadamente 2.500 anos antes de Cristo e marca a era do apogeu das grandes construções do Egito. Estima-se que para construir a pirâmide de Quéops foram necessários aproximadamente 300.000 blocos de pedra, que pesariam em torno de 2 toneladas cada um. Para executar tal esforço, foi necessário o trabalho de mais de 30.000 egípcios que trabalhavam nas mais distintas atividades. Além dos trabalhadores que eram responsáveis por executar os trabalhos braçais, no canteiro de obras também trabalhavam arquitetos, médicos e artistas. Ao contrário do que se costuma imaginar, estas obras colossais não foram construídas por escravos, sendo na verdade construídas em sua maioria por homens livres, que levaram cerca de 200 anos para construí-las. As pirâmides foram construídas com 4 tipos diferentes de pedra: o alabastro, o basalto, o granito e o calcário. Grande parte dos materiais para a construção das pirâmides veio de pedreiras distantes e trazidas de barco que navegavam pelo Nilo. Existem diversas hipóteses que tentam explicar como os egípcios da antiguidade conseguiram construir uma obra de tamanha magnitude com tecnologias tão primitivas. Tal mistério cria um terreno fértil para o surgimento de todo tipo de ideias mirabolantes. Entre elas se destaca a crença em que as pirâmides foram construídas por alienígenas. Pensar que tal obra só poderia ser criação de extraterrestres é subestimar a capacidade do ser humano de achar soluções inventivas para a resolução de todo tipo de problema. Depois de finalizadas, as pirâmides de Gizé possuíam uma imagem bem diferente da que estamos acostumados, pois elas eram revestidas por pedras polidas de calcário. O brilho do calcário branco nas pirâmides podia ser visto a longas distâncias. Contudo, com o passar dos séculos, este revestimento foi sendo retirado das pirâmides e utilizados para outras finalidades. Assim como desapareceram os tesouros que certamente haviam sido sepultados junto com os faraós. Próximo às pirâmides há uma grande esfinge de pedra que foi esculpida para proteger a necrópole.
Ela se trata da maior estátua do mundo feita a partir de uma única pedra. A pirâmide de Quéops foi considerada a mais alta construção criada pelo homem até a construção da Catedral de Lincoln na Inglaterra em 1311. No século 12 d.C., o filho do sultão árabe Saladino tentou destruir as pirâmides, pois considerava que ela era um símbolo de idolatria. Mas apesar de despender de muitos recursos, seus esforços causaram apenas danos mínimos nas pirâmides. Entre todas as 7 maravilhas do mundo antigo, as pirâmides de Gizé são as únicas construções que continuam de pé, e nos dias de hoje elas são um dos pontos turísticos mais visitados do mundo. O antigo provérbio árabe diz: "O tempo ri de todas as coisas, mas as pirâmides riem do tempo."